Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje especialmente, para os meus alunos aí do quinto período que pediu para me mostrar, meu rosto, então eu vou dar essa videoaula aí com o meu rosto aparecer, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho sobre a estatística, aí no campo da educação física, mais especificamente, a estatística descritiva. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação para sempre que tiver postagem no canal você receber. E, se possível, compartilhe, deixe os seus comentários com sugestões, perguntas. Então, vamos lá. A estatística descritiva, alguns autores, vêm colocando ela, como um conjunto de métodos que é destinado para me organizar e descrever meus dados. O qual, eu vou realizar através de uma síntese, um resumo ali daqueles dados. Outro autor, ele coloca, que ela é composta, de várias técnicas usadas para resumir a informação contida ali num conjunto de dados. Ela é interessante na medida das características dos elementos de toda a população, mesmo que às vezes, a gente faça uma coleta de amostra, que é uma parte daquela população. Então, a gente hoje, vamos falar especificamente das medidas de tendência central, que elas vão oferecer informações sobre os valores médios de um conjunto de dados. Dentre as mais utilizadas aí nessas medidas de tendência central estão a média aritmética, que é a mais conhecida, a mediana e a moda. Então, vamos começar falando aí sobre a média aritmética, como eu disse, ela é a medida mais utilizada aí das medidas de tendência central. Ela é muito fácil de calcular e tem uma interpretação familiar. Muitas pessoas conhecem a média e isso faz com que ela se torne muito útil para me comparar populações e outras situações que envolvem inferências estatísticas, ela representa o valor provável de uma variável, porque como toda estatística sempre tem uma falha, e ela costuma ser apresentada com um X e em cima desse X um tracinho na parte superior dele. Essa média ela é calculada pelo somatório de todas as observações do conjunto de dados e pela divisão desse somatório pelo número de observações. Então, aí a gente vê essas duas fórmulas ali em cima, veja um xizinho com o tracinho em cima, que é porque a gente utiliza uma amostra, e ao lado aquele outro símbolo é quando utiliza uma população. Vejam que parece ser um cálculo muito difícil de ser realizado, mas aquele símbolo ali ele só está mostrando que é um somatório de x, dividido pelo n, que é o número de observações. Então, por exemplo, agora é a hora da gente começar a utilizar a calculadora para realizar os cálculos. E a primeiro exemplo ali, eu tenho que determinar a média dos números 3, 5, 4, 8 e 7. Como que eu faço essa determinação? Basta eu na calculadora somar o 3 mais 5 mais 4 mais 8 mais 7. Eu espero que no decorrer aí da aula vocês vão me seguindo, fazendo aí na sua calculadora, pode ser uma calculadora simples mesmo, tá? Então, depois que eu faço esse somatório de 3 mais 5 mais 4 mais 8 mais 7, eu tenho que dividir por 5. Por quê? Porque tem 5 números ali, naquele conjunto ali de observações. Então, eu vou dividir o valor por 5, obtendo 5,4. E na de baixo, eu encontrar a média dos valores abaixo,
É a mesma coisa, eu somo 2 mais 4 mais 2 mais 8 mais 9 mais 3 mais 6 mais 3. Como agora, né, a gente tem 8 números ali, 8 observações, eu vou dividir tudo por 8, obtendo, né, 4,6. Então, aí tá os resultados, tá? Eu acredito, né, que todos tenham obtido esse resultado, porque a média é uma medida muito fácil de ser realizada. Quais as propriedades, então, da média? Ela é definida de forma clara, porque seu método de cálculo é de conhecimento geral, então a maioria das pessoas entende, né, o cálculo da média. Ela é única porque o conjunto de dados tem uma e somente uma média, então a gente fez ali 2 conjuntos de dados e cada um tinha aquela média, né? E o seu valor ele é influenciado por todas as observações do conjunto de dados. O que quer dizer isso? Se eu voltar lá naquele cálculo que eu fiz ali da média, 3, 5, 4, 8 e 7. Se por um acaso aquele 3 eu mudar por 13, então vai ficar 13 mais 5 mais 4 mais 8 mais 7, dividido por 5. Vejam que eu mudei a minha média, foi para 7,4. Então, qualquer número ali que eu mudar, eu vou alterar essa média. Aqui eu trouxe, né, uma tabela de um artigo, né, denominado Prevalência de Dislipidemia e sua relação com o consumo de oxigênio entre servidores públicos, que foi publicado, né, na Revista Brasileira em Promoção da Saúde no ano de 2013. Essa tabela 1, ela traz ali a análise descritiva das variáveis estudadas em servidores de uma universidade pública federal, né? Quando a gente olha ali, né, a gente pode observar, só olhando pela média, né, que os homens, eles apresentam uma média de triglicerídeos superior ao das mulheres, porque eles tiveram a média de 131 e as mulheres de 108. Então, eu posso dizer ali, né, que os homens tiveram uma média superior. Lembrando que ainda eu só estou falando da análise descritiva, né? Em nenhum momento eu estou falando da análise inferencial, que é a que realmente vê se isso tem uma diferença, né, entre esses grupos. Por enquanto, a gente vai focar aqui somente nessa descrição. A média, mais para frente, a gente vai perceber, né, que ela é utilizada quando os dados eles são considerados dados normais. Porque tem alguns dados que eles são não normais. Nesse caso, não é interessante a utilização da média como medida. Aí, nesse caso, se os dados não são normais, eu teria que utilizar a mediana. O que é a mediana? Ela é o valor que vai dividir um conjunto de dados em duas partes iguais, de modo que o número de valores que são maiores ou iguais à mediana é igual ao número de valores que são menores ou iguais à mediana. Uma característica ali dessa mediana é que ela não é afetada pelos extremos, igual acontece com a média, né, que a gente viu, né? Quando eu altero um valor, eu mudo a média, e ela é definida como percentil 50 de um conjunto de medidas. Então, anteriormente nas aulas, né, a gente já tinha visto essa questão, né, de percentil 25, 50, 75, então a mediana aí é o percentil 50, porque ela divide ao meio esse conjunto de dados. Então, quando eu quero ali, né, calcular, né, essa mediana, então eu apresentei ali 5 valores, 7, 0, 2, 15 e 29. Primeiro passo ali que eu tenho que fazer para mim determinar essa mediana, eu tenho que ordenar os dados do menor para o maior.
Então, como assim? Então, vamos lá. Eu vou fazer um ordenamento. O menor número lá era o 0, seguido do 2, do 7, do 15 e do 29. O valor central, ele é o terceiro. Então, a mediana aí, ela pode ser colocada, né, como o 7. Por quê? O 7, ele está dividindo, né, o conjunto de dados. Tem 50% acima dele, 50% abaixo dele. Note que se o valor 29 ele for substituído por 1496, a mediana ela vai continuar sendo o número 7, que é o terceiro valor da série. Mas aqui foi muito fácil eu achar essa mediana, porque eu tenho poucos dados, né? Mas e se eu tenho muitos dados, né? Que normalmente a gente, quando faz um TCC, pega muitas informações. Nesse caso, se eu tenho um conjunto maior de dados, a posição da mediana ela é facilmente encontrada pelo seguinte cálculo: n mais 1 dividido por 2. Essa é a fórmula da mediana. Então, por exemplo, se eu tenho, né, em uma amostra de 35 médias de estatura, a mediana ela é 35 mais 1. 35 é o número de estaturas que eu avaliei, mais 1, dividido por 2. Então, se eu faço lá 35 mais 1, 36, né? Dividido por 2, 18 é o valor da série. Após, né, eu ter ordenado esses dados. Então, eu vou ordenar os dados e o número 18 vai ser ali a minha mediana. Então, 18 é a posição. Eu ainda não achei esse valor, tá? Eu tenho que ordenar e ver qual é a estatura que está no número 18. Essa é a mediana. Mas aí foi simples, né? E se eu tenho um conjunto de dados ali com número par? A mediana, nesse caso, é a média dos dois valores centrais. Então, por exemplo, em uma série com 4 valores, eu tenho 1, 3, 7, 98. Vejam que já está tudo do menor para o maior, né? Organizado esses dados. A mediana, ela está na posição 2,5. Por quê? Ela é intermediária entre os valores 2 e 3. Por quê? Então, vamos lá, pensar. N mais 1. N mais 1 é 4 mais 1, 5, né? Dividido por 2. 2,5. Né? 4, que é o número de valores que eu tenho, né? Mais 1, que é da fórmula, né? Dividido por 2, que é da fórmula também, 2,5. Então, essa mediana, ela tá na posição entre o segundo e o terceiro. Aí, agora, eu tenho, entre o segundo e o terceiro, tá o número 3 e o número 7. Eu tenho que fazer a média desses dois números, que é só eu fazer 3 mais 7 dividido por 2, encontrando ali 5. Então, nesse conjunto de 4 valores, a minha mediana é 5. Então, agora a gente vai determinar ali a mediana dos valores 3, 5, 4, 8, 7, 0, 12. Primeira coisa, é ímpar. Então, é mais fácil ainda eu achar essa mediana. Eu tenho que colocar em ordem do menor para o maior. Então, vou lá. 0, 3, 4, 5, 7, 8, 12. Aí, a mediana é N. Quantos valores eu tenho? 7 mais 1 dividido por 2. A mediana é ali, né? Vai ser o que estiver na posição 4 depois de ordenado. Então, eu estou apresentando ali a solução para vocês abaixo. Os valores, eles foram ordenados, então, conforme eu falei, do menor para o maior. Como é ímpar? A mediana é o elemento central, que é o 5, né? Que está na posição
4, que eu falei, que é 7 mais 1 dividido por 2, 4. É a posição. Nesse caso, a minha mediana é o número 5. E agora, mediana dos valores apresentados aí. Nesse caso, eu também tenho coordenado menor para o maior. Só que agora, lembrem-se que eu tenho um número que é negativo. E os números negativos, né, eles vêm primeiro. Então, vou ordenar lá, né? Menos 1, 0, 3, 8, 11, 12, tem 2, 12, 12 e 14. Agora, o número de observação é par, né? Então, a mediana é n mais 1 dividido por 2, não é? Eu tenho 8 números, 8 mais 1 dividido por 2. Então, é o número, né, que está entre o quarta posição e a quinta posição. A quarta posição, ela é ocupada pelo 8. E a quinta posição, ela é ocupada pelo 11. Aí, eu tenho que fazer a média de 8 mais 11 dividido por 2, obtendo uma mediana de 9,5. Aqui nessa tabela, né, de COCAT et al. 2013, vejam que os dados lá, por exemplo, a idade ali, ela está sendo apresentada no grupo que tem menos de 10 mil passos, que tem um N ali de 123 pessoas, a mediana da idade foi 51. Enquanto no grupo que teve mais de 10 mil passos, que teve um N de 176 pessoas, a mediana foi o 52, tá? Então, por que ela apresentou a mediana? Provavelmente os dados dela não eram normais. Lembra o que eu falei? Quando eu não tenho dados normais, é preferível utilizar a mediana, porque ela não é influenciada pelos extremos como a média. Então, quais as propriedades aí da mediana, né? Ela é única, porque o conjunto de dados tem somente uma mediana, e ela é insensível a observações extremas. Então, por exemplo, né, um número extremo não tem um impacto na mediana como teria na média. Para a próxima aula, a gente vai falar mais um pouquinho da estatística descritiva, especificamente aí sobre a moda. Eu vou passar aqui para vocês, para a gente chegar lá nas referências. Então, as referências aí que eu estou utilizando, né, tanto dos artigos que eu estou apresentando na aula, quanto dos livros, né? Então, a gente tem um livro na biblioteca virtual do Blair, e também temos um livro, né, físico aí, da Cídia Caligari, que é de bioestatística também, tá? Eu gostaria de agradecer a participação aqui nessa aula e eu conto com vocês na próxima videoaula.